Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Dani, Flávia. Bom Bom dia, dia. bom dia. Bom dia, Cristina, Paola, bom dia. Sejam todas bem-vindas. Camila, bom dia. Bom dia, Edna, Wellington. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Ó, chegou aí um bando de maritaca aí, né? Passou aí. Ai, ai. Essas maritaquinhas. Vamos lá, então. Sejam todos bem-vindos ao Despertando com Olhos do Amor. Lembrando que nós estamos no capítulo 14 e na sessão 7, compartilhando a percepção com o Espírito Santo. Ontem nós lemos o parágrafo 1 e 2 e hoje nós vamos seguir a partir do parágrafo 3. A Paty já colocou aqui, já vou fixar o comentário. Já está fixado aí para quem quiser acompanhar com o livro. E vamos lá então, vamos iniciar então o nosso Despertando com uma oração. Essa oração foi uma oração baseada na lição 182, que é aquela lição linda: me aquietarei por um momento e irei para casa. Então vamos lá, vamos receber então a oração para a gente iniciar então o nosso Despertando com Olhos do Amor. Pai, no início deste dia, te buscamos em silêncio. Desejamos nos aquietar, deixando de lado todas as vozes do mundo, para ouvir apenas a tua voz, mansa e serena, que nos chama de volta ao lar. Reconhecemos que estamos cansados de tentar encontrar descanso em lugares onde ele não pode ser encontrado. Hoje, escolhemos nos afastar do ruído dos desejos do nosso ego e permitir que a quietude nos envolva e nos conduza à verdade. Sabemos que não somos esse corpo e nem essa mente inquieta. Somos teus filhos, santos, eternos e livres. E a tua luz ainda brilha dentro de nós, intocada e segura. Ajuda-nos a lembrar disso durante todo o nosso dia. Ajuda-nos a nos deter por um instante com frequência para entrar no santuário do nosso coração, onde tu habitas. Que a paz reine em nossa mente, que a confiança cresça em nosso espírito e que levemos essa quietude a todos os nossos irmãos que encontrarmos durante todo o nosso dia. Obrigado por nos aguardares com paciência infinita. Hoje damos um passo em tua direção e descansamos em ti. Amém.
Amém. Hum, Que lindo. hum. Obrigada, amorzinho. Vamos lá, né, amorzinho? Vamos embora. Então, ontem a gente, né, fez a leitura, iniciamos, né, a sessão compartilhando a percepção com o Espírito Santo. É uma sessão muito linda, né, uma sessão que fala, né, para a gente sobre a nossa mente dividida, né, sobre a gente acreditar, né, nesse mundo que nós fizemos a parte de Deus. Então, agora Jesus vai falar um pouquinho mais sobre isso. Jesus vai usar, né, eu estava falando com a parte de manhã, Jesus vai usar uma palavra, né, diferente, um pouco diferente. Ele usa algumas vezes durante o livro texto, que é dissociação, né? Então, vamos tentar entender, né, nesse contexto, né, dessa sessão, o que Jesus está querendo falar sobre dissociação, né? Dissociação, né? Se a gente trouxer para o nosso vocabulário, vamos dizer, né, o significado, dissociar de algo é separar de algo, né? Então, dissociar é separar. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que Jesus vai trazer para a gente sobre a dissociação agora nessa sessão. Vamos lá. Você quer começar? Quer que eu comece? Vamos, eu começo. Parágrafo 3. Vamos lá. É impossível convencer aqueles que não conhecem de que conhecem. Eu vou repetir. É impossível convencer aqueles que não conhecem de que conhecem. Do seu ponto de vista, isso não é verdade. Mas é verdade, porque Deus tem conhecimento disso. Esses são pontos de vista claramente opostos em relação ao que são, agora entre aspas, aqueles que não conhecem. Vou repetir. Esses pontos de vista, esses são pontos de vista claramente opostos em relação ao que são aqueles que não conhecem. Para Deus, é impossível não conhecer. Portanto, não se trata absolutamente de um ponto de vista, mas apenas de uma crença em algo que não existe. Os que não conhecem têm apenas essa crença. E, devido a ela, estão errados a respeito de si mesmos. Definiram a si próprios como não foram criados. A sua criação não foi um ponto de vista, mas uma certeza. A incerteza trazida à certeza não retém nenhuma convicção de realidade. Nossa. Mais claro, impossível, né? A gente, a gente tem muita certeza, né, de quem nós somos, né, de da gente ter se autocriado,
né, da gente ter realmente conseguido o impossível, que seria fazer um mundo separado de Deus. Né? Esse ser que eu estou falando é o nosso ego. Né? O nosso ego tem essa certeza. Né? Então, esse ser que a gente acha que é e que tem essa certeza, não tem o conhecimento, né, de quem nós verdadeiramente somos. Né? O que Deus criou é eterno e já detém o conhecimento, né? Porque na sua criação, na nossa criação, Deus já nos deu tudo. Então nós já temos tudo. Né? A gente acredita muito no sistema de pensamento do ego, que é o sistema de pensamento baseado na falta, né? Na escassez. Né? Então, para nós, sempre está faltando alguma coisa. A gente nunca está contente com o que a gente tem, ou feliz, ou em paz, porque, né, a gente está sempre sentindo falta de algo, algo. E no fundo, né, o que nós estamos sentindo é falta do amor de Deus. E Né? por conta e por conta desse engano, né, no caso de a gente sente essa falta, né? A gente nossa, sumiu aqui. E por conta desse engano, né, da gente querer sentir esse vazio, vamos dizer, né? E aí a gente busca aonde nunca vai preencher, né? Uhum. Porque a É. gente acredita que a gente está aqui no mundo, a gente acredita, inclusive, que Deus fez esse mundo, né? A gente acredita no Deus desse mundo que a gente sempre Uhum. aprendeu, né? Que Deus fez todas as coisas aqui, Uhum. e, enfim, Uhum. todas as outras coisas envolvidas nisso, né? E aí a gente Uhum. busca suprir Uhum. aonde nunca vai suprir. Por isso que a gente está sempre buscando, buscando, buscando. É. Um pouquinho antes aqui de eu entrar, tava aqui, quieta não, né? Quieta de corpo só, mas olhando inclusive para isso, assim, sabe? Pro tanto que eu busco mesmo as coisas aqui para me satisfazer, para me acalmar, e muito honesta, assim, sabe? Eu vi um. E, gente, é tão maravilhoso, assim, eu cheguei até a me emocionar aqui, Uhum. porque a nossa parte é reconhecer isso, né? A nossa parte é, é reconhecer que a gente não quer, né? Parar de acreditar nisso, porque se a gente quisesse, realmente a gente ia, né? E foi uma conversa muito franca, assim, foi muito gostoso. E eu me emocionei, porque depois que eu trouxe, sabe, tudo, assim, eu fui deixando mesmo é, vir, sabe, tudo aquilo que eu ainda me preencho aqui no mundo. E sei que nunca me experimento que nunca tá bom. Mas mesmo assim, né? E aqui, gente, é qualquer coisa aqui no mundo, né? E foi muito lindo, assim, porque me veio, ó, e vem de novo, assim, uma gratidão muito grande, porque depois que eu entreguei tudo, nossa, me veio assim, nossa, Jesus, e obrigada por você estar do meu lado e não me condenar por isso, porque você sabe quem eu sou. Eu ainda não sei, mas você sabe, né? Então eu senti assim de novo, sabe? Aquela
absolvição mesmo de toda culpa, sabe? De ainda, né? Porque hoje a gente sabe disso, né? Sabe assim, teoricamente. E o ego traz isso muito como para reforçar a culpa, né, gente? Hum. E, e nossa, e foi e tá sendo aqui assim, eu tô com isso aqui experimentado isso assim, sabe? E a minha parte é essa, sabe? E os passos que eu tiver que dar para que isso aconteça, eu confio, sabe? Eu confio que serão dados. E gentilmente, sabe? Sem medo mesmo, sem pressa, sabe? Nesse sentido dessa cobrança. A pressa que eu falo não é no tempo, né? Mas não é sobre o tempo, mas é sobre essa cobrança, né? Hum. Porque o tempo não importa, né? Então, eu quero reforçar aqui para a gente se lembrar, sabe? Que a gente tem um guia e um amigo amoroso que não nos condena em nada, que nos ama pela verdade que há em nós, né? Como ele fala numa parte do livro, as tuas decepções podem decepcionar-te, mas não a mim. Ó, veio até uma música Olha lá. para acompanhar. Ah, Nossa, pode deixar. Vamos juntos, sabe? hum, Isso, essa absolvição mesmo, sabe, de que nada aconteceu, culpa, hum, sem culpa. hum. Sentir mesmo, e se permitir se sentir sem culpa agora, sabe? E sentir esse amor, porque tudo que a gente faz aqui para suprir isso é só para não experimentar o que tá aqui já dentro, que é o amor de Deus, Uhum. né? E a gente fica colocando por cima. E a nossa parte é essa, é reconhecer isso, sem medo, sabe? Sem culpa. E confiar mesmo, sabe? E não numa confiança futura também, numa confiança agora, né? Aqui, ó, agora. Uma confiança presente, sabe? É isso. Que lindo. Essa musiquinha veio porque eu estava procurando o post que nós fizemos. Deixa eu lembrar quando foi. Bom, 2 ou 3 dias atrás, que quando nós lemos o parágrafo 2 ontem, né, que ele inicia dizendo: a procura da verdade não é senão procurar honestamente tudo que interfere com a verdade, que a verdade é, né? Como a gente fala sobre Deus, Deus é, e a gente não usa mais nenhuma palavra, porque não tem como definir Deus, Não, né? Palavras são símbolos dos símbolos e estão duplamente afastadas da verdade. Não é isso, amor? é isso. Né? Então a gente não precisa falar, a gente só precisa sentir, né? Então, esse post, né, que nós fizemos e que, nossa, quem estuda o livro O Curso de Milagres, com certeza já passou por essa passagem que está no capítulo 16, que é muito similar ao que Jesus está falando aqui, é exatamente isso. A tua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construísse dentro de ti, né, contra ele.
Então é isso que É Jesus está isso. falando. É Essa Jesus que está sessão falando é isso, só isso o tempo né? todo, assim. A, ver- Então, a verdade não pode ser perdida, nem buscada, nem achada, né? Então é isso, né? A gente se lembrar que todas as barreiras contra o amor ou contra a verdade, né, fomos nós que construímos e nós temos que olhar para né? elas É com o isso. Espírito Santo para a gente ver que elas não são nada. Ela não é uma barreira de concreto, ela não é uma pedra de granito, ela simplesmente é um véu, é uma ilusão que nós mesmos criamos É, para nos sentir separados de Deus, do nosso Pai, e nos sentir separados dos nossos irmãos, né? exato. E aí a gente vem com um significado, vamos se dizer, né, do amor aqui no mundo muito diferente, né, do que realmente é o conceito, vamos se dizer, do amor de Deus para nós. Então, aqui no mundo a gente fica buscando o amor, né, através da troca, através da barganha. Esses são os nossos relacionamentos especiais, né? Eu só dou para você se você der para mim. Se você não der, eu não te dou. E Uhum. aí nós vamos nesse jogo de gato e rato, né? Um correndo atrás do outro ou um fugindo do outro. Por quê? Porque a gente quer o que nós não temos e a gente quer que o outro supra essa necessidade nossa. Exato. A gente acha que a gente não tem, né? Na verdade, a gente acha que a gente não tem. É o que Mas ele está falando aqui, né? exato, Jesus está falando que a gente já tem tudo, né? É o que Nós ele já está falando, temos sobre conhecer. sobre conhecer. Mas é isso, vamos lá Lá. então. Então, parágrafo 4. Nossa ênfase tem sido colocada em trazer o que é indesejável para o desejável, o que tu não queres para o que queres. Vais reconhecer que a salvação terá que vir a ti desse modo, se considerares o que é a dissociação. Dissociação. Agora ele traz para a gente aqui, ó. Ele mesmo já explica para nós. Dissociação é um processo distorcido de pensamento pelo qual dois sistemas de crenças que não podem coexistir são mantidos. Se são reunidos, a aceitação dos dois conjuntamente é impossível. Mas se um deles é mantido longe do outro, nas trevas, a sua separação parece manter ambos vivos e iguais em sua realidade. A sua união vem a ser, assim, a fonte do medo, pois se eles se encontram, é preciso retirar a aceitação de um dos dois. Não pode ter ambos, pois um nega o outro. Mantidos à parte, esse fato não é visto, pois pode-se dotar cada um com uma crença sólida, se estão em locais separados. Reúna-os e o fato da sua completa incompatibilidade fica instantaneamente evidente. Um deles irá embora, porque o outro está sendo visto No no mesmo mesmo lugar. lugar. Nossa, isso é muito lindo, né? E traz para a gente, né, uma luz, vamos se dizer, né? Uma certeza de que é impossível, né, o nosso ego, o nosso sistema de crença do ego coexistir com o sistema de crença do Espírito Santo, né? E aí que está o negócio. A gente, como nós criamos, entre aspas, né, o nosso sistema de pensamento do ego baseado na falta, na escassez, a gente acredita que esse sistema de pensamento é verdadeiro.
Esse é o problema. A gente acredita que esse é o sistema de pensamento verdadeiro. E a gente não acredita no sistema de pensamento baseado no amor, que é o sistema de pensamento do Espírito Santo. E o ego fica, então, tentando nos manter presos no mundo, dizendo que esse sistema de pensamento que está ligado ao mundo é o verdadeiro. E o Espírito Santo fala para a gente: não, volta para a tua mente, volta para a tua mente, porque é lá, que está o sistema de pensamento, que é o reflexo do amor de Deus, que é o meu sistema de pensamento, o Espírito Santo dizendo para nós, que é o sistema de pensamento baseado no amor. Então é uma briga, como se fosse, uma briga entre o ego e o Espírito Santo, só que o Espírito Santo não briga, né? O Espírito Santo não briga, ele é incapaz de comandar, ele é incapaz de qualquer coisa, né? O Espírito Santo simplesmente, Aguarda né, a nossa decisão. aguarda a nossa decisão, exatamente, aguarda a nossa decisão. E o ego fica nos mantendo preso no mundo, com todas as nossas funções, os nossos papéis, buscando no mundo aquilo que não pode ser achado, né? Mas, de novo, a dissociação, é como se a gente tivesse a certeza de que nós criamos um sistema de pensamento e como fomos nós que criamos, a gente torna esse sistema de pensamento verdadeiro para nós. Para nós, essa é a verdade. Então, por Uhum. isso que a gente fica, nesse estado mental, né, que parece uma montanha russa de emoções, porque ora a gente acredita que nós fizemos esse mundo e ora a gente realmente olha para esse mundo e fala, não é possível que esse mundo exista, porque esse mundo é um lugar muito insano e Deus não cria um mundo insano como a gente acha que nós criamos. Então, é isso. Eu acho que Eu mais achei do que. importante aqui o que ele trouxe. Deixa eu só afastar um pouquinho. Achei importante aqui o que ele trouxe. No finalzinho aqui, Moró, na, na sentença 8. Mantidos à parte, esse fato não é visto, pois pode-se dotar cada um com uma crença sólida se estão em locais separados. Aí depois ele fala: reúna-os, e o fato da sua completa incompatibilidade fica instantaneamente evidente. Um deles irá embora, porque o outro está sendo visto no mesmo lugar. É, é exatamente isso. O nosso ego, ele fica nos mantendo, fora da mente. Ele quer que a gente fique achando que as coisas, os problemas estão fora da mente, né? E o Espírito Santo fala: não, venha para a tua mente para você olhar que esse sistema de crença do ego não é nada, Uhum. E me Que leva está dentro junto da para você. mente também, E né? é na Assim, mente também, é, exatamente. E não aí tem me nada leva fora, junto. né? Da mente, está tudo na mente. Exatamente. Então, A quando gente a só gente usa fora e dentro para didaticamente, né? Mas didaticamente, porque o ego quer nos manter fora da mente e o Espírito Santo fala, separado, não, né? Longe, separar. né? Longe. Exato, Então, por exato. isso que o primeiro passo do perdão é reconhece e traz para a mente, né? Porque Uhum. trazido para a mente eu vou conseguir ver, como Jesus fala aqui, né? Aí, reúna-os e o fato da sua completa incompatibilidade fica instantaneamente evidente. Exato, Um exatamente. deles irá embora, E é isso, exatamente, porque exatamente isso. o outro está sendo visto no mesmo lugar. Por isso que é impossível, né? Por isso que a verdade não está no mundo, né? É nesse que a gente projeta aqui, né?
Exatamente. Legal. Por isso que Jesus fala durante todo o livro Curso de Milagres: não fique preso ao mundo, volta para a tua mente. Porque quando a gente volta para a nossa mente com o Espírito A gente Santo, une, né? a gente une e a gente vê que esse sistema de pensamento do ego é apenas uma crença e ele não existe. Uhum. A gente está dando realidade para ele, né? Mas na verdade ele não existe. Então, quando a gente volta para nossa mente, com a ajuda do Espírito Santo, a gente coloca luz, vamos se dizer, né, nessa escuridão que a gente acha que é o sistema de pensamento do ego, e a hora que a gente coloca a luz nas trevas, a sombra ou as trevas desaparecem. É isso. Por isso que aqui, ó, na primeira a sentença do parágrafo 5, a luz não pode entrar nas trevas Uhum, quando a mente acredita na escuridão e não deixa que ela se vá. exatamente. É isso aí. Perfeito, perfeito. E aí, a gente continua. Não, acho que podemos ler mais um, né? É O que que tem você acha? ideias aqui que o 5 e o 6 Hum, são unidos. Eu tenho uma ideia aqui, tá? entendi. Então, tudo bem. Então, paramos por aqui e amanhã a gente faz a É, leitura. eu acho, vamos, acho que dá. Vamos lá. Depois, qualquer coisa, amanhã a gente lê de novo. Lembra que, Tá. lembra que não existe dissociação, É, tá tudo aqui, ó. associado, tá tudo A, junto. a Pri trouxe aí, ó. Ao reunir, né? Reunir os sistemas, né? Percebemos que o conteúdo é sempre o mesmo. Exato, É, Pri. exato. Disco Exato. riscado, né, Pri? É. Então vai, vou ler o 5. Uhum. A luz não pode entrar nas trevas quando a mente acredita na escuridão e não deixa que ela se vá. A verdade não luta contra a ignorância e o amor não ataca o medo. Uhum. A Adriana acho que fez uma pergunta aí, amor. O ego e o Espírito Santo coexistem na mente. É nossa escolha priorizar um deles. É isso. Na verdade, né, os dois sistemas de pensamentos, eles são opostos, né, Adriana? Os dois estão na nossa mente, né? Então agora a gente tem conhecimento, vamos se dizer, a gente sabe que existe um sistema de pensamento baseado no amor, que é o reflexo, vamos se dizer, de Deus na nossa mente, que é o Espírito Santo. Então, sempre que a gente se sentir equivocado, sempre que a gente não estiver em paz, é porque nós estamos escolhendo o nosso ego. E aí a gente dá um passinho para trás. E agora a gente se lembra que a gente pode escolher o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, vai trazer uma nova interpretação para esse sistema de crença do ego baseado na falta, baseado na escassez. Então, só que os dois estão na nossa mente. E o poder de escolha, se a gente vai escolher pelo Espírito Santo ou pelo nosso ego, é nosso. Nós que escolhemos. Isso. Tá bom? E Não sei lembrando se. que tudo isso é no nível 2, porque no nível 1 não Uhum. tem outro sistema de pensamento, né? É, Só para a gente se lembrar, isso. né? Que é dentro da ilusão mesmo, né? É. Dentro aqui da Uhum. ilusão. Uhum. É. Então vamos lá. A luz não pode entrar nas trevas quando a mente acredita na escuridão e não deixa que ela se vá. A verdade não luta contra a ignorância e o amor não ataca o medo. Aquilo que não necessita de proteção não se defende. A defesa foi feita por ti. Deus não a conhece. O Espírito Santo usa defesas
em favor da verdade só porque tu as fizeste contra a verdade. Uhum. A sua percepção acerca das defesas, de acordo com o seu propósito, o propósito do Espírito Santo, meramente muda-as, fazendo com que sejam um chamado por aquilo que atacaste por meio delas. Defesas, defesas, como tudo o que fizeste, têm que ser gentilmente voltadas para o teu próprio bem, trazidas pelo Espírito Santo de meios de autodestruição em meios de preservação e liberação. Uhum. A sua tarefa é muito grande, mas o poder de Deus está com ele, com o Espírito Santo. Portanto, para ele, para o Espírito Santo, ela é tão, a tarefa, né? Ela é tão fácil que foi realizada no instante em que lhe foi dada a teu favor. Não te demores no teu retorno à paz, imaginando como ele, o Espírito Santo, como pode ele, o Espírito Santo, cumprir o que Deus lhe deu para fazer. Nossa, olha, é exatamente isso que me veio hoje também, né? Quando eu falei, não no tempo, né? A gente não precisa, né? Que isso não seja, que essas ideias de irem, esses desejos que a gente tem, enfim, né? No sentido de preencher algo, não está realmente no tempo. E aqui o que ele fala, né? Ó, não te demores ao teu retorno à paz, imaginando como pode ele cumprir. Como é que você vai fazer isso, Espírito Santo? Se preocupa Uhum. com isso. Uhum. Né? Nossa parte realmente é muito pequena, gente. Não te demores no teu retorno à paz, imaginando como pode ele cumprir o que Deus lhe deu para fazer. Deixa isso para ele que conhece. Não te é pedido que executes tarefas poderosas por ti mesmo. A ti pede-se apenas que faças o pouco que o Espírito Santo te sugere fazer. Confiando nele, nossa, gente, tudo que eu experimentei. Confiando nele apenas o suficiente para acreditar que se ele te pede, tu és capaz de fazer. Verás com que facilidade tudo o que ele pede pode ser realizado. Uhum. Nossa, tem muita coisa aqui, né? Nossa, o parágrafo é muito lindo. A Acho que é gente bom a pode, gente a gente voltar pode nele amanhã. repetir, a gente pode repetir, mas é isso, né? A complexidade é do ego. O ego fala que a gente não vai conseguir, e o Espírito Santo traz toda a simplicidade, dizendo: basta você me escolher, Hum, né? Basta, como a Adriana trouxe, né? Sobre os dois sistemas de pensamento, né? Então, a gente não sabia que existia o sistema até então nós não sabíamos que existia o sistema de pensamento do Espírito Santo, uhum, né? A gente só acreditava no sistema de pensamento do ego, né? Que foi uma criação entre aspas nossa, né? Então agora, né? Depois que a gente começou a estudar o livro Um Curso de Milagres, todos nós que estamos aqui, né? A gente começou, né? A compreender de que existia, né, um outro sistema de pensamento na nossa mente e que esse sistema de pensamento, né, que é o oposto do ego, né, ele é o reflexo de Deus na nossa mente, né? Então agora a gente sabe que a gente pode fazer uma nova escolha sempre que a gente não se sentir em paz ou se sentir equivocado ou se sentir atacado, a gente pode dar um passo para trás e escolher o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai trazer uma nova interpretação para a gente, sempre.
sempre vai transformar isso daí em sala de aulas para a gente poder compreender aquilo que não precisa ser compreendido, mas aqui no mundo a gente precisa dessa compreensão, né? Por isso que o Espírito Santo é a percepção correta, vamos se dizer, que está na nossa mente. Uhum. Que lindo. A Cris trouxe. Engraçado, tanto tempo acreditando no tal diabo. Olha ele aí. Exatamente, Cris, exatamente. Ah, Exatamente. Esse tal diabo é o nosso eguinho, Cris. e É nós isso mesmo aí. que fizemos esse diabinho. É, é. A Edna. A Edna. Nossa, que maravilha. Exatamente o que eu tenho experimentado. É isso Que aí, Ed. bom, Edna, que bom. A Lu, eu penso até que a gente acreditava em Deus e acreditávamos que o diabo, o ego, estava lá fora, né? É isso aí, né? É isso aí. Ai, ai. Nossa, mas esse parágrafo 5 é muito lindo. Eu acho que a gente pode A voltar gente nele amanhã, pode né? voltar nele, dar uma esmiuçada assim, né? Tem bastante conteúdo aí para É, gente trazer aqui, né, para nossa mente para e dividir. clarear, né? É, Ver a Célia. O ego também nos dá uma falsa paz e chegamos a acreditar que vem de Deus. Sim, 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 sim. E é muito fácil reconhecer, né, gente, essa paz aí. É só você dar um passinho para trás e falar, hum, eu tô em paz. Tem algum porquê? Se tiver um porquê, hum, eu costumo ver muito isso, viu? É, ai, o meu não desceu. A Célia. Eu consigo ver muito isso assim, Célia. Eu faço essa pergunta, sabe? uhum. Ego. Acompanho a Adriana, acompanho este grupo faz pouco tempo, mas a luz, entre aspas, a abertura da compreensão está mais clara. Tempo, Agora, é, provavelmente ela está querendo dizer que ela está conseguindo agora. praticar, Isso, né? Praticar com mais frequência, vamos dizer, isso. essa falta de paz e escolher o Espírito Santo na mente. Deve ser isso, né, Dri? É, é isso, amores. Uhum. Vamos sim, vamos voltar aí para esse parágrafo que é grandão, ó. Tá Hum, cheio de coisa boa pra gente, assim, realmente, né? Abrir a nossa mente, clarear o nosso treino. Porque é pra isso, né, gente? Porque enquanto a gente vai lendo, vai subindo, né? Eu sempre falo a importância realmente da gente é, usar, né? Isso que parece ser a leitura, isso que parece ser um esclarecimento, às vezes, umas reflexões sobre a teoria, mas é a gente usar, sabe, isso para entrar em contato mesmo, experimentar isso, né? E, e se abrir mesmo, né, para depois a gente conseguir ver nos nossos cenários os momentos em que a gente escolhe, os momentos em que a gente defende a verdade, enfim, é muito importante, né? Por isso que é gostoso demais, assim, né, a gente poder transferir. a Lu colocou aqui. Na verdade, a gente acreditava que ambos estavam fora de nós. Sim, Lu, isso é importante que você trouxe. A gente acreditava que o sistema de pensamento do ego, ou a gente precisava mudar o mundo, vamos se dizer, É, né? Mas, na verdade, nós precisamos mudar nossa mente sobre o que a gente pensa do mundo, né? E os dois, de fato, os dois sistemas estão na nossa mente, né? O problema e a solução têm que estar no mesmo lugar, né? Para o problema ser corrigido. Exatamente isso. uhum, perfeito. A Adriana colocou, desculpa fora as palavras, mas vocês interpretaram bem. É isso É, aí, Dri. É uma mente una, é uma mente só, Dri. é, é isso.
A Célia colocou: antes de conhecer o curso de milagres, cheguei a acreditar nesta paz, mas no fundo tinha Tinha um um vazio. vazio. É É isso, é na isso. paz que a. Uhum. Eu não consigo subir muito aqui. Foi a própria Célia que colocou. Ah, foi ela? É, Ah, tá. foi ela. É isso aí, Célia. Porque é assim, né? Hoje, assim, pelo menos pra mim, é fácil reconhecer. Assim, que dessa paz, assim, essa falsa paz. Né? E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Mas só da gente saber que é falso. Sem problema nenhum, né? É É, isso aí. mas que É bom. isso, amores. Que bom, que Obrigado. gostoso Amanhã nós conversar com estamos de vocês. volta. É É gostoso, muito bom. Gostoso muito saber aí bom o quando vocês. tratamento de vocês. Muito legal quando vocês interagem conosco, né? Para a gente receber de vocês também, porque nós estamos aqui por isso, para receber, né? Dar e Dar e receber ao mesmo receber. tempo. É. Dar e receber são a mesma coisa para o curso de milagres. É isso aí. Que bom. Bora, gente. Então vamos Vamos lá. juntos. Um lindo dia para todos e a gente se vê amanhã. Um beijo. Tchau. Tchau.